começando então o terceiro A Voz do Editor, começando essa campanha de valorização dos comentários que o Walter começou, e agradecendo ao pessoal que comentou na semana passada. Foi muito interessante aquela discussão sobre a figura do herói, que é uma coisa que me intriga há muito tempo. Um agradecimento ao pessoal da Fantástica que comentou, a Cleriane Ribeiro, a Larissa Dalini, que tem comentado em muitas matérias da revista, que é bacana, e o Eduardo Fabrício da Silva. Foi muito interessante É interessante que todo mundo pensou um pouco sobre essa questão do herói, né, dessa figura mágica que o herói representa pra gente. Bom, essa semana eu sempre a minha ideia na Voz do Editor é resgatar um pouco de assuntos que eu acho interessantes, já que o site está cheio de sessões e tal. O Walter falou na Zona do Walter, nessa segunda edição, sobre um pouco dessa questão de tolerância e respeito em cima de um comentário meu até no Papo Fantástica. Eu queria pegar o gancho dessa questão da inclusão social, do respeito à minoria ou à suposta classe diferente. A minoria não seria uma boa expressão, com uma matéria que a Alba escreveu na Conexão Psycho Books, que eu achei uma percepção muito interessante dela, e é uma matéria que saiu logo no lançamento do site, no meio de outras, e acabou passando batida, que ela percebeu essa questão da inclusão de pessoas especiais. Eu não gosto muito dessa expressão não, mas pessoas que têm algum tipo de deficiência nas histórias. A Alva, como todos vocês sabem, ela tem um filho autista de 15 anos, o Lucas, e ela é uma pessoa super aberta para falar sobre autismo. É uma das poucas pessoas que eu já vi que tem essa abertura e não trata do autismo como uma coisa triste, vergonhosa e tal. E ela percebeu e escreveu essa matéria que é interessante, um pouco dessa questão da inclusão de elementos como o autismo dentro da literatura contemporânea. E é engraçado que isso tenha aparecido em alguns livros de uma forma um pouco diferente. A primeira ideia que eu pelo menos tenho, eu confesso que um pouco antes de conhecer a Alba, eu sabia muito pouco sobre autismo. Eu até não me sinto tão especialista assim para falar do assunto. Eu até gostaria que ela tivesse estado presente aqui falando, mas ela não pôde. A ideia que eu tenho mais antiga é Rain Man, que é aquele filme que o Dustin Hoffman fez, e que foi um filme que impactou um pouco aquela geração e aquela época, e passo essa ideia de que o autista é uma pessoa especial e hiper inteligente, o que não é uma verdade. Não que o autista seja burro, não é isso, mas eu quero dizer que às vezes a pessoa associa o autismo ao brilhantismo, né? Ao Rayman mesmo, que era o personagem do Dustin Hoffman, né? O autista é uma pessoa comum. Existem pessoas brilhantes, assim como existem pessoas brilhantes e pessoas que não são tão brilhantes assim. E atualmente o Nicholas Sparks resgatou isso, tocou nesse ponto no querido John. O Nicholas Sparks, ele é conhecido muito por trazer essa questão humana, né, e colocar, eu vejo muito as histórias do Nicholas Sparks como um romance com toques realistas, né, as dificuldades realistas, e ele colocou ali dentro do romance o autismo, colocou de uma forma triste até, mas de uma forma realista, porque as pessoas, elas tendem, a gente socialmente tende a ter aquela coisa da casinha com cerquinha branca, e tudo que não é a casinha do homem e da mulher com cerquinha branca a gente meio que esconde, a gente meio que não fala, nós meio que sentimos pena, né, coitada daquela mãe e tal. O Nicholas Sparks resgatou, tem um personagem autista também no Gone,
né? O Mundo Termina Aqui, que é um livro excelente, eu gosto muito desse livro, né? E o Gon, ele trouxe o autismo para um nível superior, porque o personagem no livro autista é muito importante na história. Não vou contar para não falar spoiler, mas o Gon, ele tem essa temática de os adultos desaparecem e um grupo de jovens ficam presos, né, numa bolha, e ali eles ficam sem adultos e tem que formar uma sociedade, e eles começam a desenvolver poderes. Tem um menino autista que é muito importante na história. Então Michael Grant, que é o autor do Gon, ele inseriu o autismo de uma maneira bem interessante. Ele colocou dentro da história o preconceito ali com a questão de os personagens se irritam com o menino, chamam ele de retardado, e retratam um pouco desse lado do preconceito, dessa visão discriminatória, né, que é contra o diferente. Um outro exemplo também de um autor nacional, né, que foi o Alfer Medeiros, em Fúria Lupina. Ele usou uma personagem autista também. Ele comentou até no Papo Fantástico que ele fez com a gente. É uma personagem mais secundária, mas ele fez questão de colocar esse elemento. Então, nessa matéria que a Alba fez na Conexão Psycho Books, ela retratou um pouco dessas experiências e desses livros e lançou o porquê dessa inclusão. Já existia uma inclusão desses problemas, só que agora a gente discutiu uma vez no Papo Fantástica também. Parece que essas pessoas com esses problemas, eu não acho que eles tenham problemas, acho que eles são um tipo diferente de pessoas, né? A gente acha, eu particularmente defendo muito, obviamente eu não tenho conhecimento biológico para falar sobre isso, mas eu não acho que autismo seja uma doença. Não acho que são pessoas doentes. Acho que é um outro tipo de pessoas. É um outro sistema. E às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar, né? As pessoas têm uma dificuldade de aceitar porque tudo parece que tem que estar numa cartilha, né? Tudo tem que ser de acordo com aquilo que a gente vê na televisão. E não é. A Alba mesmo comenta muito sobre isso. É ser diferente. É simplesmente ter um filho autista, ter um parente autista, é ter uma pessoa diferente, um tipo diferente de pessoa, e não uma pessoa doente, uma pessoa deficiente, né? Essa palavra eu acho meio forte, como se estivesse faltando alguma coisa. Eu pelo menos não gosto de ver dessa forma. Acho que é importante nessa literatura, na literatura, aparecer esses elementos. E uma das maneiras bem interessantes foi essa matéria que a Alba fez, que eu aconselho que vocês leiam, e essa importância na literatura do Nicholas Sparks, do Michael Graham, do Alfer Medeiros. Existem outros exemplos também de autores que resgataram. Eu acho que é muito legal, porque é algo realista, é algo que existe na sociedade e a gente não pode simplesmente ignorar, né, que isso existe e viver na casinha com a cerquinha branca. Mas também não pode tornar isso um drama, como se fosse o fim do mundo. Não, eu acho que a gente tem que tratar com normalidade. Então essa é a mensagem da Voz do editor. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião. Até semana que vem. E leiam a matéria da aula.